O casamento gay no Brasil é uma verdadeira mentira e se você pretende se casar com uma pessoa do mesmo sexo, veja esse vídeo até o final para que você possa entender melhor quais são os riscos dessa união. Antes da gente abordar esse tema de casamento gay, eu preciso passar para vocês um contexto histórico sobre essa questão de união entre pessoas do mesmo sexo e união entre homem e mulher. É um contexto histórico, não é a minha opinião. A minha opinião eu posso dar no final do vídeo, mas primeiramente vamos passar pelos fatos em si. Nosso sistema brasileiro, ele é regido pelo sistema de civil law. Ele é composto entre a legislação, ela se origina do Congresso Nacional, são as leis que são feitas lá pelos deputados e senadores, e também pelos costumes que chegam até o Poder Judiciário. E dali nós temos também uma legislação. Então é assim que se monta o sistema de leis aqui do Brasil. É uma mistura entre o Poder Judiciário, através de suas decisões, e também através do Poder Legislativo, que vem através de leis, que são as legislações que nós temos que regem a nossa sociedade. Ok, mas qual a relevância disso, Daniel? Eu vou te explicar. O casamento, ele é regido por uma legislação. Já o casamento gay não tem legislação. Antes, eu vou te falar como que a nossa sociedade evoluiu. Antigamente, nós não tínhamos essa questão de divórcio, união afetiva, união estável. Antigamente, nós tínhamos o casamento. E geralmente ele era religioso e depois vinham as questões civis do casamento. Só que a nossa sociedade começou a mudar. E com a mudança dela, a legislação precisou se adaptar. Então, nós tivemos a figura do desquite. Depois do desquite, a nossa sociedade ela necessitava de uma legislação que tratava sobre a separação de fato entre homem e mulher e um direito mais equitativo entre as partes. Que a mulher e o homem tivessem direitos equiparados, direitos iguais no término de seus relacionamentos. Então nós tivemos a separação, depois da separação nós tivemos a figura do divórcio e depois nós tivemos a figura do divórcio direto, que é mais recente, bem recente para falar a verdade. Bom, então para vocês verem, a nossa legislação, ela vem acompanhando a nossa sociedade. Conforme a nossa sociedade, ela necessita de que a lei trate dessas relações de forma mais específica, essa legislação ela vai se moldar aí. Só que ela não acompanha na mesma velocidade. Geralmente a sociedade muda e a legislação, bem vagarosamente, vem acompanhando a sociedade. De tal maneira que hoje a legislação não prevê o casamento. Não a legislação que nasce do Congresso Nacional. Isso é um grande perigo para você que está pretendendo se casar agora dentro desse regime de uma união homoafetiva. O que acontece hoje? Hoje nós temos uma equiparação da união afetiva com a união estável. Hoje, se você quiser casar ali numa separação total de bens com a pessoa do mesmo sexo, você pode enfrentar alguns desafios. Vejamos, eu disse para vocês que a legislação brasileira não prevê a união entre duas pessoas do mesmo sexo, e sim de sexo oposto. Nós temos aqui a nossa Constituição Federal, no artigo número 226. Nele nós temos diversos parágrafos. E ele fala mais especificamente sobre a união entre duas pessoas, o casamento. Só que duas pessoas de sexo opostos. Porque ele fala expressamente sobre homem e mulher. Não fala pessoas do mesmo sexo, que seria uma união homoafetiva. Então a legislação federal não, a nossa Constituição Federal, ela não prevê isso. Ela não prevê o casamento entre duas pessoas. Mas a seguinte, nós temos o nosso Código Civil. O nosso Código Civil de 2002 também não acompanha a nossa sociedade. Porque ele prevê a união entre homem e mulher. O casamento é entre homem e mulher. Ali é o nosso Código Civil. Mas, Daniel, o que é essa história de casamento gay, união homoafetiva, como que isso se torna realidade? Conheço pessoas que se casaram, um casal gay que se casou, foi no cartório, fez o registro, tem até certidão de casamento. Sim, é possível sim ter isso. Só que há uma fragilidade muito grande nesse tipo de relação. Vejamos, eu disse para você agora que é a legislação que vai reger a nossa sociedade através de seus artigos, seus parágrafos. Não tem previsão de casamento entre duas pessoas. O que foi que aconteceu? O STF, ele equiparou no ano de 2013 a união afetiva com a união estável. Ou seja, se você está com uma pessoa do mesmo sexo que você, e vocês pretendem constituir uma família, através do STF, uma decisão do STF, vocês vão ter ali um casamento, uma espécie de casamento, mas só que um casamento dentro da
união estável. Aqui nós temos o regime de comunhão parcial de bens. Vocês podem estar juntos. É conhecido como uma entidade familiar, mas não porque a legislação prevê, mas sim porque o STF, numa decisão judiciária, deu esse poder às pessoas. Só que vocês precisam se socorrer do judiciário para isso. Não pode ir no cartório e requerer isso. Poder até pode, mas tem outra fragilidade que eu vou te explicar. O que acontece nesses casos em que você vai no cartório e você tem um casamento homoafetivo ou a declaração de união estável de pessoas do mesmo sexo? O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, na sua resolução de número 175, ele proíbe que o cartório não faça o seu registro de casamento. Ele proíbe que o cartório não registre a união afetiva. Mas só que isso nasce de uma resolução interna. É como se fosse um código de conduta de uma empresa. Ou seja, legalmente falando, não existe casamento gay. Existe, juridicamente falando, a equiparação da união afetiva com a união estável, que também é a mesma coisa que falar que é um regime de comunhão parcial de bens. Só que você precisa que o judiciário declare. E nós temos também a questão do casamento gay com a certidão de casamento em si. Ela só ocorre porque o CNJ, numa decisão interna, impede que seja proibido a negativa do cartório. Ou seja, se você chega lá para fazer o seu casamento com uma pessoa do mesmo sexo, o cartório ele é proibido não pela lei, mas sim por uma resolução. Ele é proibido de recusar. Então ele tem que aceitar o registro, mas não porque a lei fala que tem que ser daquele jeito, mas porque existe uma resolução interna. É um código interno, não a legislação. Se o juiz de paz, que é o juiz responsável pela celebração do casamento, se negar a casar vocês dois, ele pode fazer isso e ele tem respaldo legal. Porque uma resolução nunca, jamais será maior do que uma lei federal ou a Constituição Federal. Então ele pode se omitir. Claro que ele não vai querer fazer isso por causa da repercussão. Mas veja bem, não existe uma proteção legal igual nós temos com o casamento entre homem e mulher para o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Nós temos uma fragilidade com isso e há sim a possibilidade de ter uma negativa ou de vir a ser declarado nulo o casamento porque não veio de um ato jurídico perfeito. O ato jurídico perfeito é aquele previsto em lei. E resolução não é lei. Não é lei. Então, prestem muito bem atenção quando nós falamos sobre o casamento gay. O casamento gay não é aquele casamento com certidão igual o casamento de pessoas cis, né? Não sei se é cis, mas é pessoas hétero. Homem e mulher, digamos assim, né? É tão difícil falar essas coisas hoje em dia. Mas eu espero que seja ficado claro para vocês. O casamento entre pessoas do mesmo sexo não tem previsão legal. A previsão que tem é do Poder Judiciário, através do STF, mas você precisa de um reconhecimento do Judiciário também para isso. E também o reconhecimento através de uma resolução, não que fala que está prevendo o casamento, mas que fala o seguinte: o cartório não pode se recusar a fazer o casamento de duas pessoas do mesmo sexo. Por isso que nós temos hoje o casamento gay, mas só pode ser quebrado. Se houver ali uma ação judicial e for levar ao pé da letra a legislação, o juiz pode declarar nulo o ato jurídico, porque não foi ato jurídico perfeito, porque não nasceu de lei, nasceu de uma resolução interna. A minha opinião quanto ao casamento gay, a minha opinião é o seguinte: as pessoas são livres para fazer aquilo que elas querem. Eu não tenho nenhum problema com que o fulano de tal vai fazer com o fulano de tal, a fulana de tal vai fazer com a fulana de tal. O que eu quero como agente do direito, também como pessoa da sociedade, é que todos sejam tratados de uma forma igual. Se uma pessoa quer casar com outra pessoa, que case. Eu não tô nem aí pro sexo. Para mim não vai fazer nenhuma diferença. Se isso lhe trazer dignidade na sua conduta social, no seu convívio social, não faça. Já que não vai trazer nenhum mal para ninguém, faça. Para mim, deveria ser a união entre duas pessoas. Já que não há uma distinção entre homem e mulher, para que fazer isso então na hora de celebrar o casamento? Faça casamento entre pessoas, entre duas pessoas. Se bem que a gente já está tendo até uma previsão legal para a poligamia, né? 3 ou mais pessoas fazendo uma união estável, constituindo uma família. E a lei tem que acompanhar o cenário social. Não tem como a sociedade se transformar e a lei não. Porque nós vamos ter um limbo em que os juízes vão decidir e cada juiz tem sua crença e vai decidir da forma que a crença lhe permitir. Pode ser que tenha juiz que aceite numa boa a união de 3 pessoas. Mas tem juiz que não vai aceitar nem a de 2 pessoas do mesmo sexo. Vai falar que não existe. Então, essa é a minha opinião.
Esse é o nosso cenário social, esse é o nosso cenário jurídico. Se você tem alguma dúvida sobre o reconhecimento de união estável, pode entrar em contato, manda seu e-mail. A gente já fez o reconhecimento de união estável aqui no escritório. Nós já fizemos o processo quanto a isso. Também a dissolução, que seria o divórcio em si, para que a partilha de bens, para que a fixação de guarda seja a mesma do que o divórcio ou separação. Tá? Se vocês têm dúvidas quanto a esse tema também, manda aqui no comentário que eu vou ter um privilégio de responder a vocês. Bom, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham ficado com muitas dúvidas e colocado aqui nos comentários. Se vocês gostaram do conteúdo, curta, comente, compartilhe e até o nosso próximo encontro.